Graças a Deus, meus queridos. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a série de informações a respeito da Igreja Presbiteriana. Nós já estudamos as origens da Igreja Presbiteriana do Brasil, começamos a estudar a teologia das alianças, ou também conhecido como aliancismo. Hoje vamos concluir. Na semana que vem vamos falar do governo da Igreja Presbiteriana, porque nós não ordenamos mulheres para o diaconato, mesmo presbiterato, ou mesmo para o ofício pastoral. Depois vamos estudar sobre a liturgia da Igreja Presbiteriana e dentro desse aspecto nós vamos dividir em duas partes. Vamos falar do batismo infantil, que acontece na liturgia de um culto. Então, você deve ter visto, ou já deve saber, que na Igreja Presbiteriana as crianças, os infantes, são batizados, bebês e crianças, de uma maneira geral. E depois nós vamos falar dos princípios que norteiam o culto da Igreja Presbiteriana, porque a gente não faz determinadas coisas que a gente observa em algumas outras comunidades religiosas. Quero orar ao Senhor, rogar que Ele nos abençoe, pedir que Ele fale ao nosso coração e seja um tempo proveitoso. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por estarmos aqui. Rogamos que o Senhor nos abençoe, rogamos que o Senhor nos use com graça, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja por Ti abençoada. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero pedir que a gente abra a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, com esse versículo, mostramos que Deus, Ele se relaciona com os seres humanos através de alianças. E nós falamos que os teólogos entendem que existem duas grandes alianças que explicam o relacionamento com Deus, o seu povo e os demais seres humanos. E embora a Bíblia ela não apresente as expressões pacto das obras e pacto da graça, contudo nós observamos que o pacto ou a ideia de uma aliança, ela permeia toda a Escritura. E a gente falou na semana passada que Deus ele utilizou de uma linguagem que era própria do mundo antigo, que era a linguagem mesmo dos acordos, dos contratos que se faziam, quando era muito comum que as pessoas pactuassem, que as pessoas entrassem em acordo sobre determinado assunto e trouxessem um animal e esse animal fosse literalmente despedaçado, fosse executado e suas partes servissem como exemplo de que aquilo deveria acontecer a quem daqueles que fizessem um acordo viesse a descumprir o pacto. Então, embora a expressão acordo, a expressão contrato não seja mais adequada com relação a Deus e os seres humanos, até porque acordo pressupõe ou parte da ideia de que há duas partes iguais e Deus não é igual ao ser humano. Deus é soberano, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é perfeito em todas as suas dimensões. Contudo, há alguns teólogos que usam a expressão contrato ou acordo, eu não acho certo, eu prefiro a expressão aliança, ou Deus estabelecendo diretrizes para o relacionamento com o ser humano de uma maneira suzerana, de uma maneira soberana. E quando eu falo de suzerana, é que também na antiguidade, assim como no período medieval, existia a relação de suzerania e vassalagem, em que você tinha um senhor que era proprietário e que muitas vezes ele quem fazia as leis, e você tem uma relação de vassalagem ou de servidão com relação a esse senhor. Eu penso que essa relação explica melhor o conceito de aliança. Então,
Você pode usar tanto a expressão aliança quanto pacto. Para facilitar para vocês, eu vou usar a expressão pacto de uma maneira didática para os dois grandes pactos que a teologia reformada compreende: pacto das obras e pacto da graça. E as alianças, aquelas alianças que Deus fez com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo na nova aliança, tá? Então, para não confundir, aliança e pacto são termos sinônimos. Mas para ficar mais fácil, eu vou associar a pacto. Então, pacto das obras, aquele pacto que Deus fez antes da queda, Deus obrigando Adão a obedecê-lo, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa proibição implicava a consciência de Adão e de Eva de que eles tinham um Senhor e deveriam prestar-lhe devoção absoluta. E após a queda, Deus faz o pacto da graça. Meus queridos, por que é tão importante a gente entender isso? Porque se você ler a Bíblia sem a noção de que de Gênesis 3 a Apocalipse 22, o pano de fundo com o povo de Deus é a graça, você vai ter uma interpretação legalista das Escrituras. Hoje a criançada estudou sobre Noé, e eu estava conversando com as professoras e falando sobre o fato de que em muitos lugares se ensina que Noé ele entrou na arca com sua família porque ele tinha uma espiritualidade diferenciada. Porque Noé foi obediente, então ele entrou na arca. Essa não é a interpretação correta. Porque desde a queda de Adão, todos somos pecadores. Paulo vai nos dizer, por exemplo, em Romanos 5,12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Não era tão pecador quanto eu, quanto você, quanto as pessoas que você conhece. Então, o que explica Noé ter obedecido a Deus foi porque, primeiramente, a graça de Deus atuou nele. Você pode dizer assim, mas pastor, o texto não diz isso. Não diz isso, mas a gente tem toda a revelação bíblica para nos dizer. Moisés não tinha todas as informações que nós temos, até porque a revelação era progressiva. Então, não tem como você esperar que os primeiros escritores bíblicos eles tivessem a dimensão do relacionamento de Deus com os seres humanos como nós compreendemos, até porque hoje a gente tem todo o cânon, a gente tem toda a revelação bíblica. Eu quero pedir que você também acompanhe comigo o que é que nos diz Jeremias 33, 25. Esse texto é muito pedagógico para nos ensinar a relação de Deus, a aliança e os seres humanos. Jeremias 33, 25 diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Meus queridos, lá em Malaquias, existe uma expressão que é muito, muito, muito forte. Diz assim, que porque eu, o Senhor, não mudo, vós, ó Israel, não sois consumidos. Já eu vou voltar a essa citação, mas o que é que eu queria lembrar a vocês? É que nós falamos que as alianças, ou o conceito de aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. O relacionamento de pacto se estende de Adão a Jesus, a Bíblia deixa isso muito claramente. E embora a gente tenha dois grandes pactos, a gente tem alianças que são feitas. Então Deus fez aliança com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo. Em cada uma dessas alianças, Deus instituiu algumas coisas que permanecem. Por exemplo, em Adão, Deus estabeleceu o mandato espiritual, social e cultural. Eu não falei, estou aqui só revisando. A gente está no slide 2, ordens da criação. Então, Deus instituiu o mandato espiritual, social e cultural, nós trabalhamos isso. Deus instituiu o descanso, o trabalho e o casamento. Se você estava com a gente ontem na oficina da família, você deve ter visto que em Gênesis 2, Deus instituiu o casamento e ele heterossexual, monogâmico e monossomático. E também Deus instituiu o pacto das obras. Porém,
Adão e Eva caíram, pecaram contra Deus. Deus então estabeleceu o pacto da graça. E a gente agora vai falar sobre as consequências práticas. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é de que o povo do pacto da graça é representado por Jesus Cristo, o descendente da mulher. Então preste atenção. Deus, quando olha para seu povo, ele olha com um amor distinto. Deus, ele olha com uma graça especial, porque ele vê esse povo representado por Cristo. Eu chamo sua atenção para o que está em Gênesis 3,15. Abra, por favor, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vou dar tempo que você abra para a gente acompanhar. Gênesis 3,15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste atenção que, por esse texto, nós observamos que o descendente da mulher é o próprio Cristo. Romanos 5,18. Olha só. Paulo está nos mostrando dois representantes. Adão, representante dos seres humanos e, de uma maneira geral, todos os seres humanos, todos os ímpios, e Cristo, representante daqueles que são salvos, representante dos justos. Eu insisto, justo não é aquele que faz o que é certo na Bíblia. Quando a gente geralmente está conversando com alguém, a gente diz assim: rapaz, aquele juiz é justo. Rapaz, pense num cara correto, justo, é fulano de tal. Mas esse não é o conceito da Bíblia para justo. O justo é aquele que está numa relação de aliança de graça com Deus, tá? Então, justo é aquele que foi alcançado pela graça. Mas olha o que diz em Romanos 5,18. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, quem é que realiza isso? Cristo, irmãos. Então, o povo do pacto da graça é representado por Jesus Cristo. Eu estou no slide consequências práticas e o 4.1. Então, Gênesis 3,15 fala do descendente da mulher. Romanos 5,18 fala de alguém que por sua justiça trouxe salvação. Mas olha o que nos diz Gálatas 4. Coloquei na sequência só para você ir, não precisar voltar, tá? Então, Gálatas capítulo 4, versículos 3 a 5, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quem é que estava sob a lei? Judeus. Meus queridos, Deus revelou-se de maneira especial a Israel. Eu não sei se você tem alguma dificuldade com a doutrina da eleição, mas se você tem alguma dificuldade, você vai ter mais dificuldade ainda em explicar como é que Deus tratou Israel de uma maneira tão peculiar, de uma maneira tão especial, e não fez isso a nenhuma outra nação. Deus quis se revelar a Israel, e ele fez isso de uma maneira como não fez a nenhuma outra nação. Você observa, por exemplo, lá em Gênesis, quando Abraão vai interceder por Sodoma, Deus levanta Abraão para interceder por um povo, mas não é porque Abraão é melhor, mas porque Abraão achou graça diante de Deus, porque Deus foi gracioso com Abraão. Então, diz-nos aqui que Jesus veio resgatar aqueles que estavam sob a lei. Deus tinha revelado a lei a Israel. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Cristo é o representante, ele é aquele que representa o povo da graça, o povo do pacto. E eu chamo mais a sua atenção para Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Olha o que é que nos diz. Você sabia que a Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? Então, olha só. E adorá-lo-ão todos os que habitam na terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na mente de Deus já havia o plano de que Cristo fosse morto. E por que Cristo precisava ser morto? Preste atenção nisso, que se você entender isso, você entendeu o Evangelho. O pacto das obras exigia ou exige obediência total aos mandamentos de Deus para que haja comunhão com Ele. É a comunhão com Deus sendo mantida, sendo preservada por meio da obediência. Desde Adão, depois que o pecado entrou no mundo, nós não temos condições de cumprir integralmente os mandamentos de Deus. Então preste atenção, o que é o pacto da graça? Deus fez um plano de salvação em que Ele vai punir o pecado, punir a quebra do pacto das obras, já que a gente não consegue cumprir. Então Jesus vai receber a punição que os meus pecados merecem e agora Ele oferece gratuitamente salvação para quem confia nele. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Paulo já disse que para o mundo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, isso é loucura. Anuncie para alguém da sua sala na universidade, do seu trabalho, olha, você sabe por que Cristo veio morrer? As pessoas sabem que houve um Jesus e o Bruno. Estou aqui com o Bruno e a Stephanie desde já agradecendo pelo apoio que eles estão dando na parte da transmissão e toda a parte de mídias. E imagine você chegando no seu trabalho e dizendo, você sabia que Jesus morreu? Todo mundo vai dizer sim, houve um Jesus e ele morreu numa cruz. O que as pessoas não sabem é por que ele morreu e para que morreu. Até se você perguntar para que Jesus morreu, as pessoas vão dizer para nos salvar. Nos salvar de quê? Essa é a questão. Então, nós entendemos que ele veio nos salvar da ira de Deus. Exatamente porque o pacto exige punição do pecado. Lembra? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, Jesus Cristo ele morre, mas ele morre para satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus reclama a punição do pecado do povo do Senhor. Então Cristo vem, satisfaz essa justiça e agora oferece gratuitamente salvação para quem confia nele. É por isso que Atos 4,12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, preste atenção. O povo do pacto da graça é representado por Jesus Cristo, o descendente da mulher. Entende por que a salvação não pode ser por Maria? Não pode ser por Pedro? Não pode ser por você mesmo? Não tem nenhum outro santo? Entende quando que um professor da universidade, talvez, eu já ouvi isso de professores de história, de filosofia e de antropologia. Quando eu disse assim, Jesus Cristo é o Salvador, a minha religião é que é a correta, o cristianismo é o caminho certo. A resposta é, você está sendo etnocêntrico. Você está colocando a sua cultura no centro e a partir disso julgando os demais. E sabe como é que eu respondo, meus queridos? Como eu respondi ao professor e oriento que você responda? Professor, você é professor de antropologia, né? Ou de sociologia ou de história. Essas ciências surgiram no século XIX. E essas ciências, elas não levam em conta nenhum assunto sobrenatural nem metafísico. Então, essas ciências consideram a Bíblia como o Alcorão, o livro dos Mormons, o livro do Testemunho de Jeová, como livros iguais. Até porque, eu até já ouvi a argumentação de que não sai nenhuma fumaça, nenhum fogo, né? Que mostre aqui empiricamente que a Bíblia é superior a esses outros. Então, já que eles creem dessa forma que a Bíblia é igual aos outros livros, então a crença é que não existe uma religião superior, não existe um conhecimento superior. E todas as vezes que a gente afirma isso, a gente é tido como fundamentalista, como egoísta, egocêntrico. Mas eu também lembro a você que as ciências são humanísticas e antropocêntricas. A palavra de Deus é teocêntrica, é cristocêntrica. A salvação é por Cristo. Então, voltando aqui, o povo do Pacto da Graça é representado por Cristo, o descendente da mulher, mas há uma segunda lição. O povo do Pacto da Graça merece a ira santa de Deus, mas é tratado de uma maneira graciosa ou imerecida. Vamos ver se não é? Vamos olhar. Deuteronômio 9, versículos 4 a 6. E a próxima vez eu vou
Vou ver se a gente improvisa um microfone aqui para um dos meus participantes, para eu me sentir aqui falando para mais gente. Então, Deuteronômio, capítulo 9, 9. Deuteronômio 9, 4 a 6. Diz assim o texto sagrado, ó. Quando, pois, o Senhor teu Deus está dizendo isso a Israel, os tiver lançado diante de ti, ou quando Deus tivesse expulsado as outras nações, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Preste atenção para eu explicar uma coisa. Tinha gente morando lá em Canaã, tinha ou não tinha? Tinha. A minha professora de história, que eu fiz referência na semana passada, disse que isso era um absurdo. Olha só, chega um povo e tira outro porque disse que foi Deus que mandou. Isso é inconcebível. Tá? Inconcebível porque ela não entende o pacto das obras nem o pacto da graça. Então preste atenção numa coisa. Deus está dizendo, não foi por causa da tua justiça, foi por causa da maldade deles. Aí a gente lê isso, a gente pode pensar, puxa, então é porque Israel era menos mal, né? Está errado. Não é isso. O que Deus está querendo ensinar é o seguinte, olha, eu chamei você por graça, mas eu vou aproveitar que eu chamei você por graça e você vai ser instrumento do meu juízo para o pecado daquele povo. Entendeu? Então, nenhum povo da antiguidade é melhor, é mais santo, é mais justo. Sabe, é importante que eu diga isso a você, porque do contrário, você vai achar que Davi é melhor que Golias. Davi não era melhor que Golias. Sansão não era melhor do que os filisteus. A questão é que Deus atuava neles com graça. Mas pastor, por que Deus não derramou graça para todo mundo? Eu não sei. Também não sei porque Deus não agiu com graça com Satanás e os demônios. O que eu sei é, ele não deve salvação a ninguém. Ele merece honra de todos. Ele deve justiça. E o que o diabo vai receber é justiça, e o que os ímpios vão receber é justiça. Para nós, a gente não vai receber justiça porque Cristo recebeu em nosso lugar. A gente recebe misericórdia. Entende? Então, quando o texto está dizendo, ó, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça. Verso 5. Não é por causa da tua justiça. Ora, irmãos, Deus não já tinha dito no verso 4, para que dizer de novo? Para a gente não esquecer. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, mas pela maldade dessas gerações. Versículo 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça. Ai, meu Deus, ele não já tinha dito isso? Porque ele está repetindo, para enfatizar. Para que a gente tenha sempre a noção, nós não somos melhores do que os ímpios. Nós não somos melhores do que o pessoal que está lá no Estado, ou estava, né, no Estado Islâmico, do que aquele pessoal que segue aquele ditador na Coreia do Norte. Não somos. Se a graça não tivesse operado, a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Na salvação que Deus opera em nós, toda a glória de Cristo. Eu lembro a vocês que a gente só entra com um ingrediente nesse processo que se chama pecado. Então, o povo do pacto da graça é representado por Jesus Cristo, descendente da mulher. O povo do pacto da graça merece a ira de Deus, mas é tratado de um modo imerecido ou gracioso. E a gente leu esse, Deuteronômio 9, 4 a 6. Mas tem um outro texto, olha só. 1 Samuel 17, 26. Davi e Golias. Olha o que é que Davi vai dizer sobre Golias. (17, 26). 1 Samuel, a propósito, enquanto você está abrindo, é muito comum a gente ouvir alguns crentes, eu não estou corrigindo ninguém da igreja, tá? Mas só um detalhe. Por que a gente fala 1 Samuel e não 1 Samuel? É porque é primeiro livro de Samuel, entendeu? A gente fala 1 Pedro porque é a primeira carta de Pedro. Então, 1 Samuel e não 1 Samuel. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele que feria este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos vivos? Olha como é que Davi via Golias. Quem é este que não tem o sinal da aliança? Quem é este que não foi marcado com o seu corpo e não sabe nem o que é a graça? Davi vinha assim. Então Davi não diz: quem é esse gigante, pé de chinelo? Quem é esse grandalhão desengonçado? Ele não era desengonçado, irmãos.
Ele era um guerreiro. Eu tenho um outro professor, esse faleceu, com doutorado na UFRJ. Escritor, uma das mentes mais aplicadas ao conhecimento historiográfico que eu já conheci. Ele era ateu. E ele disse assim, ele zombava dessa história. Ele dizia, vocês acreditam mesmo que um jovem, um adolescente de seus 13 a 15 anos, vem ser um guerreiro experiente? E todo mundo ria na sala. E ele disse assim, olha, você sabe que a gente estuda os hebreus? Olha um ateu falando, viu? Ele disse assim, a gente estuda os hebreus só por uma coisa. Eles são, na história da antiguidade, o único povo monoteísta. Isso é interessantíssimo, ele disse. E a outra coisa, era o único povo da antiguidade que registrava suas derrotas. Nenhum povo registrava suas derrotas, senão o povo de Israel. Com o seguinte detalhe, o povo de Israel registrava suas derrotas e creditava isso à desobediência à lei. Enquanto, quem disse isso foi meu professor, ímpio, viu? Enquanto para a antiguidade a derrota de um povo significava a fraqueza de Deus, do seu Deus, para o povo de Israel a derrota do povo significava a força do seu Deus, porque era Deus que muitas vezes trazia os povos para disciplinar Israel. Olha que interessante. O professor falando isso, eu dizendo glória a Deus, porque é um povo sincero que registra suas derrotas. E a gente vê nisso mais um elemento, é porque meu professor era cego espiritualmente, mas eu via nisso mais um elemento para dar crédito à Bíblia, porque era o povo que registrava suas derrotas. Mas o ponto é, Davi entende que a sua vitória está relacionada à aliança. Quem é este incircunciso filisteu? Ou seja, quem é esse que não tem o sinal do pacto? Davi pensava a vida em termos de pacto. Meus queridos, nada do que acontece a você está fora da noção de graça. Se é verdade que Deus quer fazer a gente semelhante a Cristo, Romanos 8, 28 e 29 eu vou citar para vocês. Todo mundo só cita, passa por um problema e diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que bem é esse? O verso 29 explica. Porque aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tudo está acontecendo para fazer em Bruno, Stephanie, em mim e em você, a gente mais parecido com Cristo. Pense na ideia daquele artista que está esculpindo aqui, ó, alguma coisa. Então, aquele problema financeiro, aquela dificuldade que você passa, o temperamento difícil da sua esposa, o temperamento complicado do seu marido, e aí, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso, a pandemia. Deus está, ó, formando Cristo. Por isso tudo coopera. Tudo coopera para quê? Formar Cristo. E tudo está dentro dessa aura de graça. Ah, pastor, mas veio um carro, bateu na moto do meu filho, capotou, ele perdeu uma perna. Ele era crente? Sim, está dentro da esfera de graça. Aquele câncer que acometeu uma irmã da igreja que eu pastoreava, a irmã mais dedicada da igreja. Isso não está fora da esfera de graça. Todo o nosso relacionamento com Deus é revestido em graça. E tudo que lhe acontece dessa mesma forma. Um concurso que você faz que não passa, um currículo que você deixa no lugar e não passa. Então, eu vou dar um exemplo aqui dos meus queridos. A Stephanie colocou um currículo e, caiu de paraquedas aqui na igreja presbiteriana. Foi Deus, em sua graça, que quis isso. Ela poderia ter ido para qualquer outro lugar do Brasil, meus queridos. Mas Deus assim operou. E assim acontece na sua vida também. Deus age com o seu povo por graça, mas esse povo não merece, não é diferente dos demais. Eu queria insistir isso nesse ponto com vocês. Nós não somos melhores do que os ímpios. Nós não somos melhores do que aqueles que não estão na relação de aliança. É porque Deus se apiedou de nós. Isaías 9, eu já citei, vou citar aqui rapidamente. Diz assim, ó: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado remanescente, nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. Malaquias 3, verso 6, foi o texto que eu citei. Esse texto é magnífico. Abra aí, o último livro do Antigo Testamento. Se você chegou em Mateus, você volta aí 2 páginas. Malaquias 3, 6. Esse texto aí, irmãos, era para a gente grifar e colocar num lugar alto, sempre que a gente quisesse se vangloriar de alguma coisa.
Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso se aplica a Israel e se aplica a nós também. Por que o povo da antiga aliança não era destruído por Deus? Porque Deus não muda. Por que a gente não é destruído por Deus? Porque Deus não muda. Porque a gente está, numa redoma de graça. O que não significa triunfalismo. Esse é o problema da teologia da libertação, difundida pela Igreja Universal, Mundial da Graça e Internacional do Reino de Deus. E também eu quero colocar aqui nesse bolo a Igreja Verbo da Vida. Em muitos casos já ouvi Sara Nossa Terra e até Quadrangular. Por quê, meus queridos? Porque passa a ideia de que se você é crente, se você, é salvo, você triunfa, você não fica doente, você não passa por dificuldade, você tem que repreender a maldição hereditária, você tem que repreender as coisas que lhe acometem. Mas espera aí, quando eu compreendo que eu estou numa relação de graça com Deus, eu vejo a vida de outra forma. Então, o texto está dizendo, primeiramente, que o povo do Pacto da Graça é representado por Cristo Jesus, o descendente da mulher. O povo do Pacto da Graça merece a ira de Deus, mas é tratado de forma imerecida. Então guarda a expressão. Quando alguém lhe perguntar, você está bem? Diga assim, seja cordial. Se não está bem, também dizer, estou bem. Sentar não é legal, né? Rapaz, eu estou passando umas dificuldades, mas estou com Cristo no barco. Mas eu ensinei o pessoal, alunos meus e também irmãos onde eu pastoreei, que a melhor resposta, mais bíblica, seria: eu estou melhor do que eu mereço. Eu e você merecíamos a ira de Deus, mas aí Deus se apiedou de nós. Então, como você está? Sempre você vai estar melhor do que merece, porque qualquer sofrimento nessa vida não se compara ao sofrimento vindouro. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Terceira consequência: o povo do Pacto da Graça está isento das leis civis e cerimoniais da Antiga Aliança. Meus queridos, por que a gente não precisa fazer festa de lua nova, festa de Pentecostes, festa daquilo outro, observar dias sagrados além do dia do Senhor? Por que nós não fazemos mais a circuncisão? Se você olhou lá em Israel, diz assim: se um boi está passeando e você fez um buraco e o boi cair no buraco e morrer, você vai ter que restituir o boi. Na verdade, o princípio da restituição deveria estar no nosso coração. Se eu causo problema a alguém, eu devo restituir, eu devo ser responsável por aquilo. O princípio ainda deve ser seguido por nós, até porque ele é uma consequência do amar o próximo como a ti mesmo. Mas a gente não tem que seguir as leis civis e cerimoniais de Israel. Sabe por quê? Lá em Romanos 10, verso 4, eu vou citar de cabeça para vocês, diz assim, que o fim da lei é Cristo. Então, as coisas passadas caducaram. Nós lemos aqui Gálatas, capítulo 4, 3 a 5, fiz a citação de novo, mas eu poderia citar Gálatas 3, 24, que diz que a lei nos serviu de aio, como tutor, para Cristo. Então, elementos que diziam respeito a festas, a cerimônias que apontavam para Cristo, não precisam mais serem repetidas. E as leis civis de Israel diziam respeito a Israel. Mas preste atenção agora. Existem algumas pessoas que tentam pensar a política para os nossos dias no século XXI, a partir de princípios que estão colocados lá em Israel. Veja, princípio é diferente da lei escrita, tá? Então, eu acredito sim com uma boa maneira da gente interpretar o papel do Estado, qual deve ser o nosso papel como cidadãos. Além de olhar os versículos bíblicos, valeria a pena a gente olhar como era Israel para de lá extrair princípios, para de lá extrairmos ideias gerais. Vou dar um exemplo. Lá em Israel falava-se que a gente deveria olhar os judeus deveriam olhar para o estrangeiro, a viúva e o órfão, certo? Mas por que, irmãos? Porque estrangeiro em todo lugar passa dificuldade, tá? Então, às vezes é o sotaque que é diferente, a cultura, não tem a comida que ele gosta, que ele está acostumado. Então, isso traz uma série de dificuldades. Mas tinham países no mundo antigo que também não davam determinados privilégios a estrangeiros. Por exemplo,
em Atenas, só voltava quem era cidadão ateniense, filhos de pais e mães atenienses, nascidos em Atenas, maiores de 18 anos, estavam excluídos mulheres, escravos e estrangeiros. Então, os estrangeiros não eram muito bem recebidos em alguns países. Então, por isso, atenção aos estrangeiros. Ao órfão não preciso dizer, e às viúvas também não, tá? Que princípio a gente extrai hoje para nós? O princípio de que o Estado deve ser sensível aos mais necessitados. Isso é um princípio que a gente extrai, tá? Ah, mas a Bíblia está dizendo assim, o Estado deve ser sensível aos necessitados. Não, irmãos, mas é um princípio que a gente extrai. Por exemplo, em Israel havia execuções para determinados crimes. Mas que princípio a gente extrai disso? O princípio da valorização à vida. Aí você diz assim, como é que o Estado executar um cidadão é um princípio de valorização à vida? Eu vou explicar com as palavras de um homem que nem crente era, Vitor Hugo. Ele disse assim, quem preserva os lobos, mata as ovelhas. Então, a gente vê que no Estado de Israel havia um cuidado, um zelo muito grande pela vida. E por essa razão, era muito séria a aplicação de punições para aqueles que atentavam contra a vida de uma maneira maliciosa. Eu chamo também a sua mente, a reflexão de que o sexto mandamento não é não matarás. O sexto mandamento é não assassinarás. E tem uma diferença crucial aí. A diferença é que o não assassinarás é a retirada da vida de uma pessoa com malícia. Então estão lá Bruno e Stephanie na sua casa. E ele vê uma pessoa destelhando a casa. E ele ora, meu Deus do céu, me livra disso, meu Pai. Agora, aí ele percebe que tem uma conversa dos dois que estão lá com a intenção de não apenas furtar, mas executar. Então Bruno vai para o quarto orar. Oh Senhor, evita isso, Pai. Eu vou dizer o que eu faria. Eu vejo todo o respaldo. É orar, colocar diante de Deus, Deus livra isso, e pegar um pedaço de pau, de ferro. Ou então, se você tiver alguma outra coisa aí, proteger, até porque ele está invadindo sua residência. Então, se por um acaso acontece alguma coisa nesse sentido, a legítima defesa não está proibida no não assassinarás. Que a gente lê só não matarás, mas a ideia no original é não assassinarás. Não tirarás a vida com malícia. É, por exemplo, eu estou aqui dirigindo minha moto, não olhei, aí bato em alguém, a pessoa vem a morrer. Eu tive a intenção de fazer? Não. Eu quebrei o sexto mandamento? Não. Porque o sexto mandamento inclui a malícia, o interesse em matar. Agora veja, estou com raiva de uma pessoa que falou de mim, e disse, eu vou pegar essa pessoa. E aí eu intento algo contra ela e acabo por gerar um homicídio, por levar essa pessoa a óbito. Eu descumpri o sexto mandamento. Isso se aplica também a guerras. Então está lá Bruno, ele é tenente, e aí a Venezuela, de Nicolás Maduro, vamos tomar ali a Amazônia. E aí Bruno está lá na linha de frente. E aí ele recebe a ordem do presidente que se vier, bota para quebrar. Então Bruno está lá, com seu rifle, e aí vem um moleque, pulou para cá, e Bruno acertou mesmo na nuca do rapaz, e Bruno então executou. Se Bruno estava com aquela ânsia, eu estou com sede, estou com sede de sangue, eu quero executar, então Bruno ali, sem dúvida, pecou contra Deus. Mas no caso de uma guerra, Bruno ali é um representante de um Estado. Então preste atenção, eu estou dizendo tudo isso, a gente depois pode fazer um estudo bíblico somente sobre isso, sobre armas, sobre pena de morte à luz das Escrituras. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente tem que olhar para o Antigo Testamento e extrair princípios. Por isso que a gente diz que os 10 mandamentos resumem o padrão moral de Deus, tá? Então, o que resume os princípios gerais do tratamento de Deus com os seres humanos estão nos 10 mandamentos. Agora, e essas leis de Israel servem para quê? A gente extrai princípios. Então, vou tentar dar um exemplo aqui para ainda facilitar mais. A gente vai discutir, vai fazer um estudo sobre pena de morte. Então, algumas leis de Israel vão servir para a gente usar como jurisprudência e de lá a gente extrair princípios, tá? Então, o povo da aliança não está mais obrigado a observar as cerimônias nem as festas de Israel. Tem aqui outros versículos. Mas agora um quarto aspecto. A circuncisão é substituído pelo batismo e a Páscoa
pela ceia do Senhor. A gente vai ter um estudo específico sobre o batismo infantil, mas por hora eu quero me ater a essa questão. A circuncisão é substituída pelo batismo e a Páscoa pela ceia. Vamos ver isso? Lá em Mateus, capítulo 28, 18 em diante, 18 a 20, diz assim, Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção, o que o texto sagrado está aqui ensinando é que devemos fazer discípulos e esses discípulos devem ser batizados, tá? Vamos ver agora alguns textos que vão mostrar que elementos que estavam presentes na Páscoa agora passam a estar presentes na ceia. E elementos que estavam presentes na circuncisão agora passam a estar no batismo. Vamos lá em Romanos, capítulo 4, verso 11. Romanos 4, 11. Falando de Abraão, Paulo disse, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Espera aí, preste atenção. Paulo está chamando a circuncisão de selo da justiça da fé, certo? Ou seja, dizendo que a circuncisão era uma ação que Deus fazia que comunicava uma purificação e associado a essa purificação, porque na retirada do prepúcio do órgão genital masculino era um ritual de purificação, eu abro um parênteses para dizer que Israel até hoje é o país número 1 em menor índice de pessoas com câncer no colo do útero, tá? Até porque, por causa da circuncisão, os homens são mais asseados, as mulheres, consequentemente, têm menos câncer de colo de útero. Pode fazer essa pesquisa, coloca assim, Israel, menor país com menos índice de câncer de colo de útero, tá? E há quem associe isso à circuncisão. Mas, veja, a circuncisão era um ritual de purificação, e o batismo não é? O que é que a água traz? A ideia de purificação. Então, o detalhe é que o texto está dizendo que ele recebeu esse sinal como selo da justiça da fé. Eu pergunto, que fé tem uma criança para na antiga aliança receber esse sinal? Então, a criança, obviamente, não tinha, um bebê não tinha essa consciência, um bebê não tinha essa dimensão, mas o texto está dizendo que a circuncisão era um sinal da justiça que é por fé. Vá para Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2, versículos 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Diz assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Olha só, Paulo aqui vai colocar circuncisão e batismo como numa linguagem bastante paralela. E há elementos paralelos entre circuncisão e batismo. Então, vamos ver se não é, tá? Vamos ver se eu estou extrapolando o significado. Então, observem, tá? Tanto a circuncisão quanto o batismo são cerimônias que trazem a ideia de purificação, certo? Tranquilo aí? Então, tanto o batismo quanto a circuncisão trazem esse aspecto. Segundo detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que tanto a circuncisão quanto o batismo, eles também trazem a noção de pertencimento ao povo de Deus. Então, tanto Jesus exige que aquelas pessoas que são parte do seu povo recebam um sinal, como também, na antiga aliança, as pessoas deveriam ser
ter o sinal da aliança, lembrem, Davi se referindo a Golias, o chama de incircunciso. Então, outro aspecto, ligação com Deus. O texto sagrado diz aqui, nele também fostes circuncidados, ou seja, nele fostes separados, nele fostes purificados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está chamando o batismo de a circuncisão de Cristo, tá? Então, a gente está vendo nesses dois textos que a partir de Jesus é inaugurado, a partir de Mateus capítulo 28, é nos ensinada a ordem de batizar. E você não vai ver mais ninguém sendo obrigado a ser circuncidado. Com relação à ceia, a gente observa aqui em Mateus capítulo 26. Observa aí, eu não coloquei essa referência, mas observa. Mateus capítulo 26 diz-nos o seguinte. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, da Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E aí eles vão preparar. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, e dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não em favor de todos. É o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Mateus capítulo 26, versículo 28. Agora vai lá para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo, falando sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, a Páscoa é substituída pela ceia do Senhor, e a circuncisão pelo batismo. Meus queridos, eu acreditava que ia dar para terminar, para a gente mostrar todas essas outras consequências. Caso não seja possível, caso a gente não consiga terminar aqui, a gente pode continuar na semana que vem. Mas eu quero insistir com vocês em alguns pontos. O povo do pacto é representado por Cristo. Então, Cristo não destrói a sua igreja, Cristo não destrói o seu povo, porque Ele age com esse povo por graça. Mas não porque esse povo seja melhor, até porque o povo do pacto da graça merece a ira de Deus, mas Deus o trata de uma maneira especial. Nós falamos que o povo do pacto da graça está isento das leis civis e cerimoniais da antiga aliança, porque elas tinham uma finalidade. As leis cerimoniais apontavam para Cristo, as leis civis, elas diziam respeito mais especificamente à nação de Israel. A gente só extrai princípios gerais. Mas falamos também que o batismo, ele é substituído, ou melhor, o batismo substitui a circuncisão e a ceia do Senhor substitui a Páscoa. Se você for perguntado quais são os sacramentos da igreja, quais são os sinais visíveis da graça invisível, você pode responder categoricamente: batismo e ceia do Senhor, tá? Quais são as duas ordenanças especiais que a igreja segue e que os teólogos entenderam que eram meios de graça? Responda categoricamente: batismo e ceia do Senhor. Quero me dirigir a você que é pai. E a gente vai ter um estudo mais específico sobre batismo infantil mais adiante. Mas se você entende que o batismo substitui a circuncisão e você tem filho, é seu dever batizar seu filho. Se eu conseguir mostrar a vocês que o batismo substitui a circuncisão e que as crianças devem ser naturalmente incluídas, é seu dever fazer isso. E você peca se não faz e tenha consciência disso. Repito, não estou dizendo que os nossos irmãos batistas estão pecando,
Eu estou dizendo que se você tem a consciência disso, tem a noção teológica e crê nisso que eu estou dizendo, você é responsável diante de Deus a assumir uma postura. Então, a gente vai estudar mais à frente, por exemplo, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Tem algum exemplo de criança sendo batizada? Não tem. Mas também eu adianto para vocês, não tem nem de adolescente nem de jovem, você sabia? Então, se a gente for usar o argumento do silêncio, de que a criança não é batizada, não tem criança sendo batizada na Bíblia, então a gente não deve batizar. Então não tem adolescente sendo batizado. Também não tem jovem sendo batizado, só tem adulto em diante. Até porque o foco do Novo Testamento era em adulto, não era nem em criança nem em jovem. Então você não vai ver adolescente, você não vai ver criança, nem vai ver jovem, você só vai ver adulto sendo batizado. Se a gente for usar esse argumento, só adultos são batizados. E qual a igreja no Brasil e no mundo que só batiza adulto? Então, o argumento do silêncio não pode ser utilizado. A gente vai ver isso, vai ver as réplicas, as tréplicas, mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção, para a gente não se estender tanto, até porque no meu relógio aqui já são 11h10, eu quero mostrar na semana que vem esses outros aspectos que eu achava que ia dar para falar hoje. O dia do Senhor é o domingo, tá? Então, por que nós chamamos de domingo dia do Senhor? O que é que há de especial no domingo? Nós vamos falar da atenção que Deus dá às famílias, tá? E nós vamos trazer uma visão geral de que essas ordenanças, elas permanecem, ou melhor, lembrar a vocês as ordenanças que permanecem mesmo com o pacto da graça. Então hoje eu quis me ater mais especificamente à verdade de que o povo de Deus é representado por Jesus, tá? E que o povo de Deus merece a ira do Senhor, mas é tratado de forma graciosa. O povo de Deus está isento das leis civis e cerimoniais da antiga aliança, e que a circuncisão é substituída pelo batismo e a Páscoa pela ceia do Senhor. E aí eu vou mandar para vocês hoje na igreja um documento que, se você não faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, você pode mandar para mim uma pergunta, ou mesmo entrar no grupo, ou tanto no Facebook da igreja quanto no Instagram, e você colocar lá a sua pergunta. Mas você pode ir no Google e você colocar assim, Didaquê. O que é o Didaquê? Foi um documento, viu, Bruno e Stephanie, que foi encontrado do século II. Isso ou do segundo século, melhor dizendo, que data aproximadamente do ano 130 depois de Cristo. Então está pertinho ali dos apóstolos, tá? João morreu lá por volta do ano 95, então está ali perto do apóstolo João, 40 anos, tá? De que o último dos apóstolos morreu. O que é que diz o Didaquê? Informações preciosas que a gente está usando hoje. Fala sobre batismo, fala sobre o que eles faziam no dia do Senhor, fala como era o culto na igreja primitiva. Ah, pastor, mas e o princípio sola escritura, de que a gente deve seguir só o que está aqui? Então, concordo, a Bíblia é a regra de fé e prática, não a história. Mas o documento de Didaquê, ele é muito pedagógico para instruir como era a dinâmica da igreja, como eram os jejuns, como é que era o dia do Senhor, o que é que eles faziam na ceia, tá? Então, quero aqui deixar como tarefa de casa, você pesquisar no Google, se você colocar aí, eu vou colocar só para você ver, tá? E se eu já encontrar, eu já mando para o grupo da igreja agora, para ser proativo. Vou colocar aqui, ó, Didaquê PDF. Deixa eu ver se aparece. Não estou conseguindo baixar aqui, mas pronto, baixei um. Isso. Já vou mandar agora para o grupo da igreja, tá? Vou mandar para o Bruno e já mandei, já está lá, tá joia? Então, sugestão para hoje de tarde. Leia o Didaquê. Você vai ver algumas coisas interessantes do que a igreja primitiva fazia. Esse é um documento que foi encontrado há pouco tempo e mostra-nos um pouco da visão dos primeiros cristãos com relação ao batismo, com relação à ceia, com relação ao culto, tá? Então, para você guardar hoje, a gente lembrou do pacto das obras, do pacto da graça. Você tem que pensar numa coisa hoje, meu Deus, Deus me trata com graça. Todo o meu relacionamento com Deus está amparado na graça. Agora pensa na condição do ímpio.
do seu familiar ou do seu vizinho que não está numa relação de graça com Deus. A partir de hoje, leia a Bíblia dessa perspectiva. Tem dois grupos de pessoas. Aqueles que estão numa relação de aliança de graça, o justo, e aqueles que não estão, o ímpio. Tá? Que Deus nos ajude, nos dê um coração grato por tão grande salvação. E venha domingo, esteja domingo com a gente, para a gente estudar porque o domingo é o dia do Senhor. O que fazer no domingo, no dia do Senhor? Eu posso jogar uma bolinha? Eu posso assistir um jogo de futebol? Eu peco se eu faço isso, eu não peco? Eu posso trabalhar? O que é diferente do que os judeus faziam e do que a gente pode fazer? Tá? Então, como aproveitar bem o dia do Senhor e por que os puritanos chamavam de dia da feira da alma? Então, domingo, nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a atenção especial que Deus dá às famílias. Eu espero que esse estudo esteja sendo muito bom para você. Pode deixar suas dúvidas. E depois, então, nós vamos falar do governo da Igreja Presbiteriana. Vamos destinar um domingo inteiro para isso, mostrar desde o Antigo Testamento que Deus atua e dirige o seu povo através de um conselho de homens experimentados na fé. Não que as mulheres não sirvam, as mulheres são muito úteis, mas Deus não confiou isso, Deus não deu essa função às mulheres. E a gente então vai ver, por fim, a liturgia e o batismo infantil. Tá bom? Acho que a gente vai ainda ficar mais ou menos uns 4 domingos, 3 a 4 domingos nesse assunto e certamente vai ser uma bênção para todos nós. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por essa escola bíblica. Eu te agradeço pela vida do Bruno e da Stephanie. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guie, o Senhor supla as suas necessidades, bem como o Senhor abençoe a nossa igreja. Nos dê a graça de crescer, Pai, em graça, no teu conhecimento e em identidade, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos fazer uma igreja saudável e uma igreja que assume o compromisso com a sua fé. Nós assim te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Deixe sua